você está tratando a sua hérnia de disco de maneira incorreta. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Seu tratamento está errado e eu vou te explicar nesse vídeo o porquê. Você vai entender por que você não melhora da sua hérnia de disco e cai no pequeno grupo de pacientes que vão para a cirurgia e fatalmente quase metade desse grupo de pacientes que operam continua com dor. Primeiro você tem que entender o que é a hérnia de disco. A hérnia de disco é uma condição natural e fisiológica do organismo humano. Eu acho que você já viu um modelo de coluna vertebral como esse aqui que eu estou te mostrando. E provavelmente você já viu essa herniazinha saindo e batendo no nervo. Ora, por causa disso, você acredita que toda dor que irradia da sua coluna para a perna é a hérnia, principalmente se você já fez uma ressonância magnética. Vamos lá. Existem mitos e verdades a respeito dessa condição. Quando eu te digo que a hérnia é uma coisa natural, eu estou te dizendo exatamente que é uma coisa natural. Todo mundo, seja quem tem dor, quem não tem dor, que fizer uma ressonância magnética, vai achar lá alterações. Tem estudos que acham 96% de alterações, 87% de alterações, 80% de alteração. Ou seja, indivíduos sem dor também encontram degeneração, abaulamento e todas aquelas pataquadas que aparecem no exame de imagem. Tá, é possível evitar a hérnia de disco? Não, não é possível. Se a gente pegar aqui todo mundo que tem 30 anos para cima e submeter a ressonância magnética, a gente vai encontrar alguma alteração, inclusive hérnia. Hoje eu tenho 34 anos de idade e eu tenho 2 hérnias de disco na coluna lombar. E eu só descobri isso porque eu sofri um assalto e tive que correr de 2 caras em cima de uma moto. Aí eu lesionei uma musculatura do glúteo e uma musculatura do posterior de coxa. E quando eu fiz a ressonância magnética para entender o grau da lesão, para ver se ia precisar de cirurgia ou quanto tempo eu ia precisar fazer reabilitação, eu descobri, através de uma ressonância de bacia, que eu tinha 2 hérnias de disco na coluna lombar. Então, é muito louco isso, né? Porque eu nunca tive dor nas costas, eu não tenho dor nas costas. Mas tá lá a hérnia. Então, não tem como evitar. A nossa atividade de trabalho, a nossa atividade do dia a dia, ela vai ocasionar degenerações na nossa coluna vertebral. Entender isso te dá tranquilidade. Agora, o que fazer com a nossa hérnia? Primeiro, descobrir se ela é responsável pela sua dor ou se ela não é a causa da sua dor. E como que eu vou descobrir isso? A gente vai conversar já já. O que eu vou fazer para descobrir se eu tenho a dor por causa da hérnia de disco é muito simples. Eu vou me consultar com um fisioterapeuta especialista em dor ou com um fisioterapeuta especialista na área musculoesquelética. Ele vai adotar alguns testes. Esses testes vão inferir que a sua dor é da hérnia ou não. E eu vou exemplificar isso já já. Mas antes, eu preciso responder para você que está em crise de coluna. Estou em crise, e agora? Agora você precisa manter a calma. Por que manter a calma? Porque quanto mais desesperado você ficar, maior vai ser o fluxo de pensamentos automáticos na sua cabeça. E esses pensamentos automáticos, eles vão tender a deixar você mais preocupado e mais ansioso. E se você ficar mais preocupado e mais ansioso, o seu cérebro vai entrar no mecanismo de luta ou fuga. E esse mecanismo de luta ou fuga vai perpetuar a sua dor. Eu sei que está doendo, eu sei que está intenso, mas eu vou te dizer, não vá correndo para emergência, tomar injeção, se sobrecarregar de remédio, nem fazer ressonância magnética. E eu vou já te explicar por que tudo isso é uma tomada de decisão equivocada que você pode ter. Bom, vamos lá. Quais são os sinais de gravidade para uma crise de dor? Eu estou com febre junto com a dor? Eu estou perdendo peso sem motivo com esse episódio de dor?
Estou há 6 semanas em crise intensa, 3 semanas de crise intensa, eu estou perdendo peso abruptamente. Bom, não estou. Eu estou perdendo força nos pés ou nas mãos? Cara, eu estou perdendo força. Muitos pacientes falam comigo que estão perdendo força. Só que quando a gente para analisar, essa sensação de perda de força, essa sensação de fraqueza, é uma coisa muito subjetiva. E um exemplo que eu dou é o seguinte: você está perdendo força na mão a ponto de deixar o copo cair da sua mão? Não. Você está perdendo força da perna ao ponto do seu joelho ficar falseando e você ter risco de queda iminente? Não. Você perdeu força na perna a ponto de ser incapaz de ficar na ponta dos pés? De ficar sobre os calcanhares? Não. Você consegue levantar a ponta do pé e ficar. Você consegue ficar na ponta dos pés, ou seja, você não perdeu força. Essa sensação de fraqueza aí não é a perda de força que acusa uma compressão nervosa real, tá bom? O paciente que tem uma compressão nervosa real e perde a força, ele fica com o pé caído, ele começa a andar rastejando, levantando o quadril para não arrastar o dedão do pé no chão no ato de caminhar. É uma marcha praticamente de quem teve um AVC, sabe? É muito louco e é inequívoco. E a maioria dos pacientes não tem esse sinal que a gente chama de drop foot, que é o pé caído. É um sinal de gravidade, febre, perda de peso sem motivo, perda de força e perda de sensibilidade. Cara, eu tenho perda de sensibilidade? Bom, sente aí a sua cueca, a sua calcinha, o toque do tecido da sua peça íntima em todos os pontos da sua região genital é igual? Olha, estou percebendo aqui agora. Tem coisas que a gente só percebe quando presta atenção. Já parou para pensar? Isso é atenção plena. Enquanto você assiste esse vídeo, você não estava percebendo o toque do tecido da sua roupa na sua pele. Mas agora que eu te questionei, você começou a perceber. Você entende que tudo que você dá atenção cresce? Os pacientes que têm dor crônica, que estão em crise, eles amplificam um sinal no cérebro de uma estrutura responsável pela atenção, pelo aprendizado e pela memória. Isso gera nesses pacientes hipervigilância. E a hipervigilância tende a amplificar, a aumentar a intensidade da dor, a cronificar, aumentar o tempo que você vai ficar com dor e a atrapalhar a sua recuperação. Você entende agora como é importante você buscar o profissional correto? Porque, cara, se você encontra um profissional que te amedronta, você fica mais hipervigilante. E sua dor tende a aumentar e se cronificar, se espalhar pelo tempo, se disseminar através de ampliação de campos receptivos em várias áreas do seu corpo. A ampliação de campo receptivo é um processo neurofisiológico que acontece na maioria das dores crônicas e que eu sei que é técnico demais para você que é leigo entender. O que eu quero que você entenda com essa informação é que várias dores irradiadas não são causadas pela sua hernia de disco ou pela compressão do seu nervo ou pelo seu ciático ou pelo seu nervo mediano que desce no braço, tá bom? Então a ampliação de campo receptivo já tende a ter o espalhamento da dor em pacientes que têm dor há mais de 3 meses, tá bom? Bom, você não tem anestesia em célula, sua genital não está dormente, né? Você não perdeu a sensibilidade genital para ter uma compressão da caldequina, que seria um sinal de gravidade e urgência médica para você ir para a cirurgia agora, né? Você não está tendo esse sinal. Então, perda de força, perda de sensibilidade, perda de peso sem motivo, febre junto com a dor, trauma que é do acidente. Você sofreu um trauma que é do acidente que provocou os seus sintomas? Provavelmente não, né? Você não teve uma batida de carro, uma queda de própria altura e desencadeou o sintoma a partir daí. Ah, eu tive uma queda há 6 anos atrás, bati o carro há 10 anos atrás. Cara, não interessa. Depois de uma queda, geralmente em 90 dias, uma possível fratura já se consolida. Ah, mas pode ter consolidado errado. Verdade, mas se você sofreu uma queda e a queda foi importante, você com certeza foi uma emergência, porque é o que você deve fazer em caso de trauma, e com certeza você fez no mínimo uma radiografia para excluir a fratura. É a propedêutica natural, né?
Então, você não tem trauma, queda, acidente, febre junto com a dor, perda de peso sem motivo, perda de força, perda de sensibilidade, incontinência urinária ou fecal. Você consegue controlar o xixi e as fezes até chegar no banheiro, né? Você não está com os esfíncteres em disfunção, né? Uma disfunção pélvica. Está perdendo xixi, fezes, nada. Então você não tem nenhum sinal de gravidade. Agora bora conversar especificamente sobre a ressonância magnética. Existem estudos que compararam pacientes com dor que fizeram ressonância e os que não fizeram. O que é que esses estudos mostram? Esses estudos mostram que o paciente que faz a ressonância atrasa a sua recuperação. Não me pergunte por quê. Um ensaio clínico controlado, aleatorizado, que separou indivíduos com dor lombar em 2 grupos e submeteu o grupo 1 à ressonância e o grupo 2 não foi submetido à ressonância, a recuperação foi muito melhor no grupo que não fez a ressonância. Porque a ressonância encontra várias alterações naturais da idade que profissionais desqualificados, que profissionais incompetentes atribuem a causa da sua dor àquelas alterações. Então, quando ele atribui a causa da sua dor às alterações da ressonância magnética, você cria um senso de ineficiência corporal, de baixa autoeficácia. Essa baixa autoeficácia faz com que você não acredite na funcionalidade do seu corpo. Você fica inseguro, com medo de se movimentar. Você acredita que aquela degeneração está causando a sua dor, aquela hérnia está causando a sua dor e nada vai mudar a não ser uma cirurgia. E aí você não passa por tratamentos conservadores que têm eficiência comprovada, como a fisioterapia musculoesquelética. E aí, a ressonância, na crise de dor, a ressonância pedida sem sinais de gravidade, que eu acabei de explicar quais são, é um procedimento iatrogênico. Isso é, um erro de conduta do profissional de saúde. Entende? Logo, se você fez uma ressonância antes de 6 semanas do episódio da crise, teve a crise, não esperou 6 semanas, fez uma ressonância nesse período, foi um erro médico de quem solicitou. Porque em 6 semanas, a história natural da maioria das dores de coluna é de entrar em remissão. E provavelmente o que está lá na sua ressonância já estava lá. E você está melhorando mesmo assim. Logicamente, a causa da sua dor não é o que está na ressonância magnética, a maioria esmagadora dos casos. Então, a ressonância é contraindicada para a maioria dos pacientes que estão em crise de coluna, em crise de hernia de disco. Caio, quando eu devo operar? Você deve operar quando tiver esses sinais de gravidade que eu expliquei e submetido à fisioterapia musculoesquelética durante no mínimo 6 meses, você está respondendo de forma refratária. O que quer dizer isso? A fisioterapia especializada em dor, a musculoesquelética, ela não está sendo capaz de controlar o seu problema em 6 meses de tratamento, junto com medicação de um médico neurocirurgião ou anestesiologista, ou ortopedista especialista em cirurgia de coluna. Geralmente, na minha prática, eu não mando para ortopedista nem para neurocirurgião. Na minha prática clínica, eu mando para anestesiologista, porque eles têm procedimentos invasivos, intervencionistas e medicações específicas que ajudam a minha reabilitação a ficar mais confortável para você. Então, o sucesso terapêutico da maioria dos pacientes que têm hernia de disco aqui no meu consultório em Salvador, ou através dos atendimentos online, acontece com o meu tratamento e o tratamento de um anestesiologista junto, simultaneamente. Alguns pacientes precisam do psicólogo junto também, para melhorar a autoeficácia e o enfrentamento ao problema. Porque tem várias estratégias comportamentais que também ajudam você a melhorar. Então, o psicólogo é muito bem-vindo nesse caso. Então, você só opera quando você falha no tratamento conservador e tem aqueles sinais de gravidade. Por exemplo, você não precisa falhar no tratamento conservador se você tiver síndrome de Caldequina, anestesia em cela, você tem dormência na genital e está piorando progressivamente. Aí a gente não espera o nosso tratamento não. E piora progressiva é você estar pior no dia 5 do que no dia 4. Você está pior no dia 10 do que no dia 9. E assim progressivamente. Não existe, os 3 primeiros dias eu estou muito ruim, o dia 4 eu estou melhor, como se nada tivesse acontecido. Aí o dia 5 eu estou muito ruim de novo, o dia 6 eu estou mais ou menos, o dia 5 eu estou legal, a dor está aqui, lembrando que eu tenho um problema, mas eu estou bem melhor que o primeiro dia. Não tem variabilidade, entende?
Piora progressiva é diferente de tô pior num dia, no outro dia tô mais ou menos. Piora progressiva, cada dia que passa você tá pior, perdendo força e adormecendo tudo. Entende? Nesses casos a gente não espera o tratamento. Então a gente precisa avaliar você para determinar isso. Por que você precisa dar prioridade à fisioterapia no caso de hernia de disco? Porque, veja bem, existem alguns estudos que compararam pacientes que vão para médico primeiro versus pacientes que vão para fisioterapeutas. E o que é que eles disseram? Esses estudos disseram que o paciente que vai para o fisioterapeuta, além de recuperar mais rápido, ele economiza $2.700 de custo efetivo total do tratamento. Um outro estudo recente mostrou a economia de $1.161. Ou seja, o sistema de saúde público gasta menos para te melhorar se você for na fisioterapia primeiro. E o sistema de saúde privado, você gasta menos se você for no fisioterapeuta primeiro. Gente, vamos parafrasear a pandemia. Na pandemia, várias cirurgias de coluna foram desmarcadas e quando a pandemia voltou, que os hospitais começaram a entrar em contato com os pacientes, esses pacientes desistiram de operar porque melhoraram, né? Então existe uma história natural extremamente favorável à crise de coluna, seja com radiculopatia por hernia de disco ou sem radiculopatia. Entende? Então a gente precisa esperar. A gente precisa esperar 3 a 6 meses de tratamento conservador para tomar qualquer tipo de decisão cirúrgica. Porque no terceiro mês de tratamento tudo pode mudar. No sexto mês tudo pode mudar. Aquela piora, aquela situação que você nunca viveu na vida, de dor, de incapacidade, de sofrimento, pode mudar para uma rigidez muito simples. Entende? Então você tem que ter calma, tá? Então, regressão de hérnia. Doutor, hérnias de disco podem regredir? Com certeza. Com certeza. Um estudo do Tio et al. De 2014 encontrou uma taxa de regressão de hérnia extrusa de 96% em 2 anos. Um outro estudo encontrou uma taxa de regressão de 70% em hérnia de disco extrusas. Então, aquela hérnia que apareceu na sua ressonância quando você fez da primeira vez, quando você repete a ressonância em 6 meses, 1 ano ou 2 anos, o caso pode estar completamente diferente. Eu mesmo acompanho um paciente aqui há 7 anos, que no primeiro ano que ele veio tratar comigo hérnia de disco lombar, a hérnia dele era extrusa, volumosa e apagava o sinal da medula. Ele tinha atrofia extrema da coxa direita, o volume muscular da coxa era super pequeno e ele andava mancando porque não aguentava jogar o peso do corpo na perna direita. Com 6 meses ele repetiu uma ressonância a pedido do neurocirurgião. A hérnia estava extremamente menor e ele ainda estava com atrofia na coxa, só que ele estava muito melhor funcional e na intensidade da dor, também na severidade do sofrimento. Aí ele teve um novo episódio no ano 4. No ano 4 ele teve um novo episódio e repetiu a ressonância. A ressonância dele só apareceu uma protusão pequenininha. E mesmo assim ele estava em crise de dor. Ou seja, a relação entre tamanho da hérnia e intensidade da dor não é diretamente proporcional. A gente precisa entender que existem pacientes que têm uma protusão pequenininha, mas que foram sobrecarregados de informações completamente nocivas e ameaçadoras, e a percepção de ameaça do cérebro foi ampliada, e esses pacientes têm muito mais dor. E eu tenho também pacientes que têm hérnia de disco extremamente volumétricas, gigantescas, e não sentem absolutamente nada. Tem um estudo que mostra um idoso de 77 anos com a fusão na coluna vertebral e uma hérnia de disco com compressão medular, mielopatia. E esse idoso não sente absolutamente nada. Detalhe, a imagem desse idoso é do pescoço. Um outro estudo mostrou uma grávida de 8 meses com espondilolistese severa de L5 sobre S1. Sabe o que é isso? A vértebra escorregou num grau absurdo, ao ponto de que se você olha para a ressonância dessa grávida, você diz que ela é cadeirante. Essa gestante não sente nada, tá bom? Então, não catastrofize ou se desespere pelo achado
que sua ressonância trouxe para você, ok? Vamos lá. Então, existe a possibilidade de regressão de hérnia. Crise de dor ciática, teste de acurácia. Vamos traduzir? Nem toda dor que desce da coluna para a perna ou do pescoço para o braço é uma compressão do nervo ciático ou mediano, tá bom? Muitas coisas podem acontecer que podem propagar a dor e espalhar a dor, fazer a dor se tornar irradiada. Existem testes que a gente faz de tensão do nervo e esses testes podem ser positivos para indicar que há uma compressão nervosa real e que há uma compressão nervosa falsa, um aprisionamento de nervo periférico. Então, existem coisas que a gente faz que podem anular esses testes de tensão do nervo. E a gente faz isso na hora, na consulta com você. Ó, fiz o teste aqui, o teste está positivo, o teste de laser cruzado está positivo, ou seja, pode ser que você tenha uma grande hérnia de disco mesmo, só que aí a gente submete você a alguns movimentos específicos e esses movimentos específicos anulam o seu teste, ou seja, a compressão do nervo era falsa. E deixa eu te falar sobre a acurácia diagnóstica, principalmente você que é profissional. A especificidade do teste de laser é muito grande, cerca de 97%, mas a sensibilidade é muito pequena, 53%. A acurácia diagnóstica do teste é boa para, quando positivo, identificar que ele tem uma compressão do nervo. Mas quando negativo, ela não é capaz, ela pode ser falsa negativa, ela não é capaz de descartar a possibilidade do paciente ter uma compressão do nervo, só porque o teste deu negativo. Essa informação é muito valiosa para profissionais. E para pacientes, só vai indicar que a gente tem que trabalhar por um pouquinho mais de tempo. Então a gente precisa ter paciência. Como é que você tem uma crise há 3 semanas e está desesperado, sendo que você sabe que a crise não é a primeira da sua vida? Você já teve vários episódios de doenças que foram subtratados. Você simplesmente já se automedicou, ficou indo para emergência tomando diprospan ou Decadron, injeção de corticoide a longo prazo, se automedicando com injeção, sua mulher enfermeira te aplica direto, seu amigo enfermeiro ou amigo médico que te aplica direto quando você está em crise. Você fica usando soluções paliativas. Você sabe que seu corpo já está gritando há muito tempo e você está negligenciando. Agora o copo transbordou de água, a torneira estava ligada há muito tempo. E agora o copo transbordou e você está desesperado. Só que não dá para desesperar. Desesperar é pior. Você tem que procurar um profissional competente. Então, cirurgia e perpetuação da dor. Vamos lá. Apenas 4% dos casos de hérnia são cirúrgicos. 4%. 96% são tratados de forma conservadora. Desses 4% que vão para a cirurgia, quase metade continuam com dor, porque a dor já é crônica. E a cirurgia para dor crônica tem grande chance de falha, de síndrome de falha cirúrgica. Tem estudos que mostram 46% de falha cirúrgica. E se você é reabordado, ou seja, passa por uma segunda cirurgia, terceira cirurgia, 4 cirurgias, eu atendo um paciente que fez 11 cirurgias de coluna, entre lombar e pescoço, lombar e cervical. Então, quanto mais cirurgia você faz, menor a chance de sucesso do procedimento. Porque dor, gente, dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão que é real ou é potencial. O que quer dizer potencial? Que a lesão é de mentira? Não. Mas que a ameaça percebida pela lesão é muito maior do que o que realmente aquela lesão representa. Foi claro? A ameaça percebida dessa lesão, baseada no que você tem de experiência negativa e no que você recebe de informação, é potencialmente ampliada além do que aquela lesão merecia. Entende? Então, se a dor, por definição, é experiência, ou seja, é subjetiva e individual, ela é sensorial, o que você sente, e emocional, o que você percebe, dor é sensação, emoção e pensamento. Logo, não tem como a cirurgia agir na sensação, emoção e pensamento. Por isso o tratamento é multimodal. Se você faz uma cirurgia de coluna com uma dor que já passou de 3 meses, a chance de insucesso é muito grande. Entende? Espero que sim.
Por que eu preciso de médico e psicólogo? Porque nos casos de hérnia de disco, existe uma estagnação da evolução do tratamento conservador. A gente trata você por 6 a 8 semanas, na faixa da semana 6 a 8, na minha experiência clínica, meus pacientes têm uma estagnação da evolução. E tá, isso pode ser por incompetência minha? Pode. Mas o que é que eu tenho visto na prática? Que quando, na zona de 6 a 8 semanas, esse paciente aceita a minha recomendação de um psicólogo ou de um médico anestesiologista, o psicólogo começa a intervir com terapia cognitivo-comportamental. E o anestesiologista começa a intervir com um bloqueio simpático, interlaminar, transforaminal. E esse paciente volta com a resiliência à autoeficácia mais alta, porque o psicólogo ensinou isso a ele, e com a tolerância à dor muito melhor, porque o anestesista bloqueou esse paciente. Então, a minha fisioterapia fica muito mais confortável e eu consigo intensificar os exercícios para evoluir esse paciente e sair dessa barreira de estagnação da semana 6 para a semana 8. Então, é muito importante que você venha preparado para saber que, se você está naquele 4% das hérnias que são cirúrgicas e a gente está trabalhando para você não ir para a cirurgia, eu vou precisar de 1 ano de tratamento com você. Se você está no grupo de 96% das hérnias que não são cirúrgicas, eu devo precisar de 3 a 6 meses, a depender do diagnóstico que eu te der. Se seu diagnóstico for de um bloqueio de movimento, um tempo. Se seu diagnóstico for de uma radiculopatia, outro tempo. Se o seu diagnóstico for de uma aderência de hernia nervosa, outro tempo. Depende do diagnóstico fisioterapêutico que você tem. Caio, mas meu diagnóstico não era de hérnia? Seu diagnóstico continua sendo de hérnia, está lá na ressonância. É o que seu médico testou e confirmou. Olha, você tem hérnia de disco, massa. Só que hérnia de disco é só um rótulo. A sua apresentação clínica, a forma como essa hérnia de disco manifesta os sintomas em você, traz características que te incluem em um outro diagnóstico da fisioterapia. E é baseado nesse diagnóstico da fisioterapia que a gente vai tratar você. Sua ressonância não muda o tratamento que você vai receber na fisioterapia. Entende? Espero que sim. Risotomia e bloqueios. Dor e definição. Eu acabei de definir dor para você como experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão real ou uma lesão potencialmente amplificada pela sua percepção de ameaça no cérebro, nos seus pensamentos, na sua mentalidade, no que você acredita, nos pensamentos que fazem projeção futura que geralmente é catastrófica, por medo e ansiedade. E aí você vai para o médico e diz, vamos fazer uma risotomia? Massa. Gente, bom, existe um teste de compressão axial, extensão e rotação da coluna que nós fazemos, que é um teste da articulação zigoapofisária. A articulação zigoapofisária, as facetas articulares, são essas interconexões que ligam uma vértebra a outra. E essas facetas têm processos de inervação e processos teciduais, ligamento, cartilagem, que podem realmente degenerar e gerar processos inflamatórios. Só que o teste de faceta, compressão de faceta, articulação zigoapofisária, geralmente é negativo na maioria dos pacientes. E a risotomia é um procedimento responsável por ir nessa faceta e desinflamar. Aí o médico te fala em ablação nervosa, para acabar com a condução, com o impulso nervoso, para você não sentir dor. Só que, agindo na estrutura que é o nervo, você está pegando só o componente sensorial da dor. Você não está pegando o componente afetivo motivacional, sensório discriminativo. Você não está pegando o componente cognitivo e valorativo dos pacientes. Caio, o que é isso? Para você melhorar da dor, depende muito do seu afeto e motivação com a melhora, do que você entende e dos seus valores. Por que você quer melhorar? Quando a gente bloqueia um nervo, faz uma risotomia das facetas, a gente não está pegando todas as dimensões da dor, dimensão física, biológica, dimensão psicológica, dimensão social, dimensão emocional, né?
dimensão nutricional. São muitos fatores que interferem na dor. Bloquear um nervo não é garantia de sucesso, é só um dos diversos fatores. Então a chance de você falhar fazendo procedimento, o procedimento ser desnecessário é muito grande. Bom, inflamação. Para eu saber se um anti-inflamatório resolve, eu tenho que botar anti-inflamatório no grupo com dor e botar uma substância placebo no grupo sem dor. Os estudos que mostram esse experimento mostram que o paciente que foi para tomar anti-inflamatório atrasou a recuperação. E eu te explico por quê. Quando a gente tem um processo inflamatório, uma crise de hernia de disco inicial, onde você está numa fase extremamente irritativa, que não tolera nenhum movimento, não tolera ficar de pé, não tolera ficar sentado, tem que ficar deitado em uma posição de conforto totalmente rodado de lado, com travesseiro na perna e por aí vai, nessa fase existe inflamação. Só que essa inflamação não pode ser combatida por anti-inflamatórios. Caio, o que você está dizendo? Que loucura é essa? Quando você tem um tecido inflamado, você tem uma sinalização celular para o seu sistema imunológico despejar uma cascata de células que vão degradar o tecido inflamado para remodelar aquele tecido. E esse processo se chama quimiotaxia. Durante a quimiotaxia, há uma liberação extrema de neutrófilos. E o grupo de pacientes cuja expressão genética nos estudos tiveram maior expressão do neutrófilo, recuperou mais rápido. E o que é que o anti-inflamatório faz? O anti-inflamatório que você ingere vai lá no neutrófilo e inibe a cascata de neutrófilo. Ou seja, o anti-inflamatório atrasa a recuperação. Você precisa entender que a inflamação é um processo de sinalização do seu corpo necessário para a sua recuperação. Sem a inflamação, os nossos tecidos não iam se recuperar e ficar mais forte. Agora está fazendo sentido para você por que seu tratamento da hernia de disco está errado? Quanta coisa aí, fala aqui no vídeo, na descrição, nos comentários. Quantas coisas você aprendeu e quantas coisas você já fez que está errado no tratamento da sua hernia de disco? Quero saber. Impacto. Muitos ortopedistas e fisioterapeutas chegam para você e falam: pare de malhar, pare de pegar peso, pare de correr, porque correr impacta e sua articulação está inflamada. Você tem que fazer repouso. Você só tem que fazer hidroterapia, você tem que virar peixe porque a água tira a carga da gravidade. Tá, você faz hidroterapia por 1 hora e o resto do dia você vai ter que virar um baiacu? Desculpe, brincadeiras à parte. Mas essa recomendação é ridícula. Você vai viver dentro da água porque a água tira o peso da gravidade quando você sai da água. Sua reabilitação, ela pode ser na água na fase irritativa. Nas 2 primeiras semanas da crise, que você não está tolerando virar na cama, sentar, ficar de pé. Você não aguenta 3 minutos sentado na mesa para tomar café com sua família. Já tive um paciente assim, que aguentou ficar meia hora sentado depois do tratamento, tomando café com a família e chorou. E a filha me mandou o vídeo dele chorando, me agradecendo porque fez o tratamento. Mas na verdade não é a mim que ele tem que ser grato. É a crença dele. Ele acreditou no processo e fez o que tinha que fazer. E quem acredita no processo e faz tudo certinho, quem é paciente comprometido, melhora. E se o paciente for comprometido e não melhorar, a gente identifica isso para encaminhar para a cirurgia. Então aqui você não fica sem direcionamento. Você vai saber exatamente se o meu tratamento te ajuda ou se o meu tratamento não te ajuda. E em caso do meu tratamento não te ajudar, porque realmente, como eu te falei, 4% dos casos são cirúrgicos, a gente vai te indicar para o cirurgião. Sem direcionamento aqui você não fica. Agora você não pode ir em 2, 3 cirurgiões e todo mundo é cirurgião, vai te indicar cirurgia, porque os caras aprenderam isso. Você não pode tomar sua decisão baseado só no que o médico te falou. Você tem que consultar outros profissionais. Senão a chance de falha cirúrgica é muito grande. Então o impacto, ao contrário do que muitos pensam, claro que não de vez, exposto de uma forma gradativa através de uma técnica de dessensibilização sistemática. Hoje, se você assistir meus stories, você viu uma senhorinha de 85 anos pulando e fazendo impacto. O que é que você me diz? Né? Então,
Está 80% melhor. E os exercícios dela são de impacto. Quando você bota o impacto de forma sistematizada através de uma prescrição adequada de exercícios, o que o impacto faz com o seu cérebro? Sinalização celular. Essa sinalização vai produzir osteoblastos. Esses osteoblastos vão tirar o cálcio do sangue e jogar no osso. Ou seja, você vai melhorar a densidade mineral óssea. Você vai melhorar o aporte sanguíneo na articulação. Você vai melhorar o condicionamento físico. Você vai melhorar a força muscular. Você vai melhorar o metabolismo. Você vai cansar. Você vai dormir melhor por causa disso. E você vai recuperar os tecidos melhor porque está dormindo melhor. É a cascata do círculo virtuoso da reabilitação. Quando essa reabilitação é bem planejada. Faz sentido? Bom, terapia cognitiva. Caio, que diabo é isso? Bom, a gente parte do princípio que quando o paciente entende o problema, ele não depende de mais ninguém, inclusive da gente. Os pacientes que fazem um tratamento comigo, eles fazem um tratamento uma vez só. Depois do tratamento, eles recebem todos os vídeos das atividades que eles têm que fazer para o problema, para eles controlarem esse problema sozinho, sem precisar ficar vindo aqui para tratar nada de novo. O que é que esses pacientes recebem? Um plano de manutenção, onde eles vêm uma vez no mês, durante 6 meses ou durante um ano, a depender da assinatura que ele contratar. E aí a gente fica fazendo revisão para manter os ganhos do tratamento. Na terapia cognitiva existem 3 pilares. Um pilar é o dando sentido à dor. Fazer o making sense of pain. O que o making sense of pain quer dizer? Se o paciente entender por que ele está com dor, ele conquista a autonomia e ele consegue evitar todos os fatores que influenciam a dor. Faz sentido? Existem pacientes que não fazem a mínima ideia de que a sobrecarga no trabalho está gerando dor, está influenciando na dor. Não fazem a mínima ideia que não é a postura que está causando a dor dele e está continuando ficando ereto, sendo que na verdade ele tem que ficar relaxado para poder melhorar. Então, quando você não sabe o que é que influencia na sua dor, você não tem autonomia, você fica desesperado, atirando para todos os lados, indo em vários profissionais. Então, quando a gente dá sentido à dor do paciente, o paciente consegue ver a janela terapêutica para melhorar. O segundo pilar é a exposição gradual e controlada. Você quer dançar valsa na festa de 15 anos da sua neta. Só que a sua crise de hérnia não está deixando. A gente vai dançar valsa aqui no consultório de forma gradativa, fazendo os movimentos similares com e sem gravidade. A exposição à atividade que você quer fazer, seja dançar valsa com sua neta, ou carregar seu neto no colo, ou voltar a jogar futebol com seu filho, ou, sei lá, conseguir dirigir sem ficar desesperado porque o sinal fechou e você vai ter que ficar parado mais tempo sentado no seu carro. Né? Como já teve caso aqui no consultório. O paciente ficava desesperado a cada sinal porque ia passar mais tempo sentado e a crise ia doer. E a crise ia atacar. Então, a exposição precisa ser controlada. E o terceiro pilar é o lifestyle changing. O que quer dizer isso? Mudança de estilo de vida. A maioria dos pacientes que estão em crise de hernia de disco são sedentários, não batem a cota de água do dia, sua alimentação é completamente tóxica e inflamatória, tem sobrepeso, não tem higiene do sono, a gente vai te ensinar como dormir aqui. E não tem saúde mental. Caio, você está me chamando de louco não ter saúde mental? Não ter saúde mental é não ter capacidade de gerenciar um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, não ter entendimento de que precisa de um psicólogo para gerenciar um transtorno de estresse pós-traumático, secundário a um aborto no casamento que era um filho muito desejado, por exemplo. Olha que louco. Você tinha noção que isso poderia influenciar a dor? A mulher tem a sensação de ser menos feminina por ter incapacidade de segurar o filho em seu ventre e fica se sentindo ameaçada do marido largar ela para procurar outra mulher que dê um filho a ele. Louco isso, né? Você acredita que isso pode influenciar na dor dessa mulher? E detalhe, eu não estou dizendo aqui que o marido ameaçou, que nada não. São pensamentos automáticos que essa mulher tem, que nunca foram verbalizados pelo marido. É a crença interna dela.
Baseado em quê? Nas experiências prévias não assimiladas de uma irmã que depois de perder um filho, o marido largou, casou com outra mulher, teve um filho com outra mulher e essa irmã entrou em depressão e ela se viu na realidade dessa irmã. Você entende como o pensamento muda seu sentimento muda seu comportamento, sua segurança na eficácia corporal em todas as esferas, não só para o medo do movimento, mas como também crença sobre si mesmo. Isso é autoestima. Como você quer dizer para mim que um paciente com crise de hernia de disco não pode ser acompanhado por um psicólogo TCC ou ACT ou sistêmico? Não existe isso. Mente e corpo são uma coisa só, são indissociáveis. A mente não é entidade fora do corpo. A mente está no seu cérebro está em sua cabeça está onde? No seu corpo. Somos indissociáveis. Essa separação mental e físico, psicológico e físico, é meramente didática para que profissionais de saúde aprendam a gerir melhor as condições de seus pacientes. Mas na prática clínica, não dá para separar nada disso. Tudo influencia. Então, terapia cognitiva é uma estratégia que nós utilizamos amplamente aqui no consultório, na sua vertente funcional, para recuperar os movimentos que os pacientes não estão conseguindo executar, para que eles possam voltar a fazer as atividades que a dor estava impedindo eles de fazer. Caio, mas eu posso evitar uma crise dessa? Bom, vamos conversar sobre isso agora. Eu falei no início do vídeo que não tem como evitar a hérnia. De fato, se você fizer uma ressonância agora aí, você pode achar hérnia, não tem como evitar. Não tem como evitar. Mas a crise você pode evitar. Quanto que eu posso evitar? 51%. Tem uma revisão sistemática publicada no Journal of Physiotherapy, salvo engano, que mostrou que os pacientes ativos fisicamente reduzem o risco de recidiva de uma crise de coluna em 51%. Ou seja, você pode estar andando todo certinho nos trinques, você ainda tem 49% de chance de recidivar. É tipo cirurgia de joelho, LCA. Se você fizer uma técnica cirúrgica perfeita, uma reabilitação perfeita, respeitar 9 meses de todos os marcos da reabilitação e voltar para o seu esporte, ainda assim você tem 18 a 22%, segundo alguns estudos, de chance de recidivar. O maior fator de risco para você ter uma crise de coluna é já ter tido uma crise antes. Outros fatores de risco: sedentarismo, obesidade, tamanho da família, trabalho e estresse. Caio, como assim tamanho da família? Não sei, gente. Fator de risco, odd ratio, em pesquisas científicas, mostram que o tamanho da família com 3 membros ou mais tem maior fator de risco para a dor acontecer. Então, se sua família tem 2 membros, você tem menos risco. Se você é casado, você tem mais risco. Se você é solteiro, você tem menos risco. Por quê? Não sei, gente. São dados de pesquisas científicas. Às vezes a gente sabe o que acontece e o desfecho, né? A gente sabe a técnica que a gente faz e o resultado que ela proporciona. Mas por que ela proporciona aquele resultado? Os mediadores, o meio do caminho, a gente não sabe. E eu te diria mais, a gente nem precisa saber. Porque o que interessa é o que a gente tem que fazer para melhorar. Faz sentido? Porque eu melhorei, cada um vai criar sua teoria aí para te explicar de forma convincente, para te vender um tratamento. Mas de coração, eu, Caio, não sei por que meus pacientes melhoram. Eu sei controlar os fatores de risco, ensinar as coisas que ajudam o paciente a melhorar, mas o meio do caminho, o processo neurofisiológico pelo qual o paciente melhora, a ciência não é capaz de explicar ainda. Existem vários estudos de mediação que estão acontecendo para dar essa resposta para os pacientes. Bom, sedentarismo, obesidade, tamanho da família, trabalho. Como assim? Bom, você gosta do seu trabalho? Ou você está lá por necessidade? Isso é um fator. Se você gosta do seu trabalho, você se sente sobrecarregado? Não, eu gosto e não me sinto sobrecarregado não. Não, quem sabe poderia ter mais um funcionário no meu setor para o trabalho ser melhor dividido. Você se sente sobrecarregado. Se você, por exemplo, é enfermeiro, tem muito paciente enfermeiro, plantonista.
carga horária de enfermeiro é gigantesca, né? É desumana na assistência de plantões hospitalares. E a percepção do esforço que o enfermeiro dá para a recompensa financeira e de reconhecimento profissional que ele tem é baixa. A percepção que você tem entre o esforço dado e a recompensa recebida, seja de reconhecimento profissional ou seja financeiro, é um fator de risco que dobra a chance de você ter dor. Mais do que dobra, aumenta em 2,5 vezes a chance. Então, vamos dizer que eu atendi, num período da minha vida, de 6 da manhã até 10 da noite. 6 da manhã eu dava aula de pilates, 9 da manhã eu começava a atender particular, de tarde eu começava a atender a domicílio, de noite eu voltava para o consultório e saía 10 horas da noite. E houve uma época ainda que tiveram famílias de pacientes que só podiam depois das 10. Eu atendia 10, atendia 11 e saía meia-noite, mal dormia. Eu estava obeso, hipertenso, eu era fumante e eu estava me sentindo extremamente sobrecarregado no meu trabalho. Até que eu dei um basta. E nesse dia do chega, eu decidi dobrar o valor da minha consulta. E quando eu dobrei o valor da minha consulta, 60% dos pacientes pararam de ir. E eu dei glória a Deus, porque agora eu atendia 40% da minha base, ganhando mais pela minha hora trabalhada, ainda estava ganhando menos do que eu ganhava antes, trabalhando muito, mas eu tinha tempo. E esse tempo eu usei para fazer atividade física, cuidar de mim, fazer terapia. Eu faço terapia há 7 anos, toda semana eu estou lá sentado diante de minha psicóloga. Ela já tentou me dar alta umas 2 vezes, eu não deixo, porque sempre tem uma nova demanda. Fazer terapia é vida, fazer terapia é o IPTU existencial. Para você morar dentro de você, você precisa fazer terapia. O dinheiro da sua psicóloga tem que ser desviado de sua conta. Você não pode nem ver ele, tem que botar no transferência automática. O dinheiro caiu, puf, já transferiu para sua psicóloga. Fazer psicologia hoje é IPTU existencial. Entende? Para morar em sua casa você não paga um aluguel, você não paga um IPTU, pronto. Para morar dentro de você, você tem que pagar terapeuta. Você vai viver muito melhor, suas relações serão muito melhores, seu estresse vai ser muito menor, sua ansiedade vai ser menor. Enfim, tudo vai melhorar em sua vida. Se você procurar um profissional competente, claro, não uma psicóloga que confirme seus vieses, diga o que é certo e errado para você. Te passa a visão de mundo dela, como muito psicólogo faz por aí, de forma completamente antiética e equivocada. E não é só na psicologia que tem esses profissionais não, na fisioterapia e na medicina também tem. Tá? Sua visão de mundo é sua e deve ser respeitada. O que a gente tem que fazer é te questionar reflexivamente para que você chegue à conclusão que você precisa chegar para poder melhorar da crise de coluna, da crise de hérnia, da ansiedade, da depressão, etc. Tá? Então vamos lá. Estresse, por quê? O estresse crônico, ele faz o seguinte, ele aumenta a sua proteína C reativa ultrassensível, que é um exame de sangue laboratorial que você detecta. Ele aumenta seu cortisol, tanto por exame de sangue como sublingual. E proteína C reativa associada a cortisol alto, evidenciando estresse crônico, vai colocar você num grupo de 18% dos pacientes que tem uma trajetória não favorável da recuperação de uma crise de dor. Isso mesmo. Olha que louco, né? Então, se você é muito estressado, super reativo, tem alta irritabilidade, seu fator de risco para ter dor é muito maior. Então, como você pode ter visto nessa aula sobre hérnia de disco, seu tratamento está errado. E agora você sabe o que é um tratamento certo. E como você pode já ter entendido, o problema da sua crise não é sua postura, não é você pegar peso, não é sua fraqueza muscular que precisa fortalecer, não é seu encurtamento muscular que precisa alongar. Entende? Também não é sua inflamação. Já te expliquei por que nesse vídeo. Então, tudo que você acreditava ser o causador de sua dor, caiu por terra com esse vídeo. E o que é que você vai fazer a respeito? Você tem duas opções a partir de agora. Desligar esse vídeo e deixar para lá e ele ser só mais um na sua vida. Ou você pode
tomar uma decisão e mudar seu estilo de vida. Marcar uma consulta com um fisioterapeuta musculoesquelético e entender por que sua dor não sai daí. Por que você não melhora. Porque você